Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras, mas hoje eu vou tratar também de Flamengo e de São Paulo. Vou tratar de toda essa rodada das quartas de final, jogos de ida, pela Libertadores da América. Mas antes de entrar aí nos pormenores desses jogos, pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí por gentileza, né, nos ajude a crescer. Você que já é inscrito, também compartilhe com os amigos, curta o episódio, também comente lá para a gente trocar aquela resenha, né? E nos siga também nas redes sociais, o TikTok, o X e o Instagram, @Uruporco. Meus amigos, começou as quartas de final da Libertadores da América, né? Pelo meu semblante aqui, o palmeirense está muito feliz e é por esse jogo que eu vou começar. Quarta-feira, né? O Palmeiras foi ao Monumental de Núñez, lotado, mais de 80 mil torcedores, para enfrentar o River Plate, né? Eu e o Clebinho já ali no início da Libertadores, a gente até comentou, né, que os times que metem medo nos brasileiros hoje são os próprios brasileiros, e aí River, né, os argentinos em geral, né? E o Palmeiras foi enfrentar ali o River, um adversário duríssimo, né? Pouquíssimas derrotas no ano, tinha 2 derrotas só no ano, e agora tem 3, né? O Palmeiras foi lá e venceu por 2-1, um lindíssimo primeiro tempo perfeito de almanaque do Palmeiras. O Palmeiras não deu chances ao River, o River chutou algumas bolas ali de fora da área, mas não levou perigo algum ao gol do Everton. E se o Palmeiras tivesse saído com 3-4-0 no primeiro tempo, não é exagero não. O Palmeiras fez 2, né, o primeiro ali no início do jogo com o Gustavo Gomes de cabeça, assistência de Pitico, dando seu cartão de visitas, e depois, lá já no finalzinho do segundo tempo, fez um gol com o Vitor Roque, ali numa assistência do Flaco, a dupla Flaco-Roque, que está encantando aí os torcedores do Palmeiras. Mas teve bola na trave do Evangelista, teve boas defesas do Armani, teve a falta do Andréas também bem batida. Então o Palmeiras pressionou muito bem, pressionou alto no início do jogo, depois recuou um pouco mais, tentou achar mais espaços e o River não conseguiu sair, né? Acho que a saída ali do Abel, porque todo mundo imaginou que o Andrés fosse entrar nesse time no lugar do Evangelista. E ele escalou os dois juntos, que é uma coisa que eu já imaginava que podia acontecer. O Andrés como um homem mais de meio de campo mesmo, e não como volante ali, né? Não como camisa 8. E ele foi muito bem ali organizando o ataque do Palmeiras, né? Embora ali o lance mais de assistência mesmo, linda, por sinal, tenha sido o Flaco Lopes, que também tem jogado ali bem como um segundo atacante, na verdade, né? Atrás do Vitor Roque. Então o Palmeiras ganha muito nessa construção de jogo. Então foi um jogo de muito pouco chutão, né, e tudo mais, e surpreendeu o Gallardo, né? O Gallardo, acho que no segundo tempo, ele conseguiu ali se organizar melhor, principalmente a entrada do Quinteiro, que entra no segundo tempo, consegue organizar mais, ganhar o meio de campo para o River. E aí, no segundo tempo, sim, o River consegue dominar as ações, né? O River consegue ficar com a bola, o Palmeiras não consegue mais sair, né? Quando o Palmeiras rouba a bola, acho que já faltava gás para o contra-ataque. O Palmeiras teve um primeiro tempo muito intenso e, assim, não tem como, né? Ou você espera um pouco mais o River e corre risco, ou você faz igual o Palmeiras fez no primeiro tempo, pressiona, busca alto, mas isso também tem um preço, né? Os jogadores se cansam muito mais nesse modelo de jogo. E aí, conforme o Palmeiras foi fazendo as suas substituições, as peças que entraram não renderam a mesma coisa que as peças que saíram. Eu vi muita gente criticando o Abel Ferreira, falando que o Abel Ferreira mexeu mal. Eu discordo, né? Eu acho que assim, a única é, alteração que eu não teria feito ali na hora que ele tirou o Flaco e tirou o Vitor Roque e deixou o Flaco. Eu teria feito o contrário. O Vitor Roque estava brigando muito mais, levando muito mais perigo, dando muito mais trabalho para a defesa, e o Flaco estava se colocando já a mão do joelho, cansado, já demonstrando mesmo sinais de cansaço, e não conseguiu manter o ritmo. E os jogadores que entraram, né, o Veiga, o Facundo, o Alan, não conseguiram lhe dar a dinâmica necessária para o time sair rápido nos contra-ataques, então acabou perdendo um pouco da estratégia. Ainda assim, o River ofereceu pouquíssimo perigo. Teve uma bola cruzada ali que o juiz, na minha visão, tá, gente? Eu entendo a discussão se o joelho do Everton é para pênalti ou não. Eu acho que é um lance discutível. Para mim não foi nada.
Acho que vários goleiros saem assim, então eu não vejo nenhum problema com isso, não. Mas tudo bem, entendo a discussão, não acho que seja um absurdo dar esse pênalti. Mas o juiz inventando ali, na minha opinião, e o impedimento salva ali o Palmeiras de receber aquele pênalti. Aquele pênalti poderia ter mudado ali o rumo da partida. E só lá no finalzinho do jogo já é que o River acha um chute, a bola desvia no Piquerez e entra, ele engana o Everton e entra. Então, se a bola não tivesse desviado, seria uma defesa bem fácil. E o Palmeiras, depois disso, flertou com perigo, teve uma bola ali que quase que o Palmeiras toma a lei do ex no finalzinho com o Borja, mas acabou desviando e indo para fora. Então, uma hora dá sorte, outra hora dá azar, essas coisas fazem parte do futebol. Não entendo o palmeirense que vai criticar, mas poderia ter sido 2-0, 3-0. Poderia. Mas se lá no início, antes do jogo acontecer, qualquer um chegar assim, você assina aqui 2-1 pro Palmeiras, na hora, cara, na hora, sem o jogo acontecer, na hora, 2-1, excelente resultado fora de casa. Como eu disse, terceira derrota do River no ano. Então é um time duro, não tem nada resolvido. Quarta-feira que vem tem o jogo de volta no Allianz Parque. E o Palmeiras tem que entrar com o mesmo espírito que entrou nesse jogo, né? Mordendo, não dando chance, porque a gente sabe que o River é um adversário indigesto. A gente lembra lá do que aconteceu em 2020, né? Na verdade, já foi o jogo até em 2021, que o Palmeiras leva um 3-0 para casa e quase que toma, né? Foi um dos jogos ali que eu acho que eu morri e nasci de novo, né? Naquele jogo. Foi um jogo que, com certeza, aí como torcedor do Palmeiras, que eu mais sofri na minha vida. Então, sobre o Palmeiras é isso. E agora a gente já passa para o Flamengo. Inclusive, se você não viu, o Clebinho já colocou em todas as nossas plataformas um vídeo aí falando sobre a arbitragem desse jogo. Todo flamenguista está muito puto, né? O Flamengo falou, arbitragem mal intencionada. Eu até entendo, quando você olha alguns erros ali da arbitragem, parece que eles estavam mal intencionados mesmo. Mas eu sempre acho, pelo menos que a maioria dos árbitros, eles são muito fracos mesmo. E ontem esse árbitro, mais uma vez, fez várias lambanças no jogo todo, inclusive, para mim, algumas lambanças também. Uma única, na verdade, que eu vi ali contra o Estudiantes, que foi um pisão do Plata no tornozelo ali do jogador, que ele nem amarelo deu. Mas, enfim, como esse, tiveram outros lances também. Então, um árbitro muito sem critério, muita coisa. A expulsão, não vou nem discutir aqui, que aquilo é ridículo, né? Ridículo. Né? Se ele deu uma falta do Plata, se ele deu simulação, né? Eu não vi se saiu súmula ou nada até essa hora que eu estou gravando. Mas, assim, de qualquer perspectiva, a expulsão é ridícula. Outros lances são discutíveis, né? O pênalti no Samuel Lino foi, não foi? Tem gente que acha que tem gente que acha que aquilo não é falta. Eu acho que é discutível. Já vi ser marcado, já vi não ser marcado. Ainda é um lance interpretativo, mas a expulsão do Plata não tinha por que acontecer. Erro gravíssimo e que influencia diretamente no resultado da partida. Agora, do jogo em si, se você olhasse o primeiro tempo, tem um contorno parecido com o jogo do Palmeiras, né? Foi um Flamengo, apesar de em casa, extremamente dominante, né, com relação aos Estudiantes, e o Estudiantes não conseguia fazer nada também, né? Assim como o River não conseguiu fazer nada contra o Palmeiras, o Estudiantes fez ainda menos contra o Flamengo não teve um volume de jogo gigantesco, poderia também ter feito 4, né? O Pedro ali teve um lance que ele limpa a jogada, bate e o goleiro consegue fazer uma boa defesa. Tem gente que achou que ele perdeu por preciosíssimo, eu não achei. Achei que ele limpou e finalizou de direita muito bem. O goleiro pegou. O do Plata, sim, eu acho que o Plata poderia ter feito aí, sai cara a cara ali, tenta a cavadinha, erra completamente. Acho que ele poderia ter tentado uma finalização mais simples. E aí o Flamengo poderia ter saído com um resultado muito melhor. Fora outras inúmeras chances, né? Que às vezes um erro de passe, às vezes um jogador do Estudiantes que apareceu na hora certa. E o Flamengo poderia ter saído com um resultado muito melhor. Mas aquele negócio, né? Não torceu a faca quando podia. No segundo tempo já foi um jogo bem mais em banho-maria, né? O Flamengo tirou um pouco o pé, acho que o torcedor do Flamengo podia esperar aquela atitude contra o Vitória, né? De o time pressionando, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, não fez não era o mesmo adversário, ali era um Vitória entregue já, né? Depois de tomar um vareio de bola no primeiro tempo, era um Vitória entregue. E o Estudiantes não se entregou, né? Brigou muito, e aí depois, mas também não ameaçava nada, mas depois da expulsão do Plata, o time falou, é agora ou nunca, a gente tem que tentar pelo menos diminuir esse placar para tentar em casa
ver se a gente faz um ou dois aí e tentar a vitória lá. E aí foi para cima, foi tentando, até que no lance ali de bate-rebate, o Carrijo finalizou, a bola ainda desvia ali na zaga e entra, não tinha muito o que fazer. E no finalzinho também, muito parecido com o Tom do Palmeiras, teve uma bola ali já no último lance da partida, cruzada ali, que o Alário se esticou, mas acabou não chegando na bola. Se ele chega, muito possivelmente seria o 2-2, né? Então você vê que os jogos de Flamengo e Palmeiras tiveram contornos muito parecidos. Um 2-0 no primeiro tempo, com muita dominância dos dois times, e no segundo tempo ali, em função de alguns vacilos dos dois times, quase que os dois times levam um empate no finalzinho, no caso o Palmeiras com o Borja e no caso o Flamengo com o Alário, que se ele estica o pé ali, chega um pouquinho antes, seria muito difícil para o Rossi fazer aquela defesa cara a cara. No final das contas, o Flamengo vai para a Argentina, para mim é muito favorito ainda contra o Estudiantes, tem um time muito melhor, mas é Libertadores, né, meus amigos? Então, qualquer vacilo pode ser fatal. O Estudiantes faz um gol rápido, o jogo toma contorno dramático, então nunca pode bobear nessa competição. E para a gente finalizar os nossos assuntos aqui hoje, né, também na noite de quinta-feira, antes do Flamengo, ainda jogou o São Paulo lá na altitude de Quito contra a LDU, e foi um resultado complicado para o São Paulo, cara. Foi 2-0 para a LDU. O São Paulo não jogou mal, tá? O São Paulo foi bem, teve chances tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No primeiro menos, mas teve algumas chances. No segundo tempo teve um pouco mais de chances, teve boas defesas do goleiro da LDU, teve lance ali cara a cara, teve lance ali que o Ferreirinha cortou e bateu de esquerda, que não é a boa. Então teve bastante coisa ali interessante. O São Paulo, na fase anterior contra o Atlético Nacional, acabou tendo mais sorte que juiz no jogo de ida, né? Poderia ter tomado uns 4-0 e voltou com o empate, acabou também empatando no Morumbi e depois levou a decisão para os pênaltis, mas dessa vez a sorte não ajudou, né? Na verdade, assim, dois grandes vacilos do São Paulo. O São Paulo teve outros vacilos no jogo, essa saída de bola do São Paulo, e muita bola na fogueira, né? Teve uma da Arboleda para o Rafael, e teve essa aí do segundo gol, né? No primeiro gol, o Cedric Soares não acompanha ali o atacante da LDU, que finaliza sozinho, né? Você vê os dois correndo ali, parece que o Cedric bateu aquela feijoada antes do jogo, não chega na bola. E o segundo gol ali, um erro, um passe na fogueira ali, para o Pablo Maia, não consegue o domínio, e aí a LDU rouba a bola e o Estrada bate de primeira, faz um golaço. Aos 90 minutos, o Rafael faz uma grande defesa, o atacante sai cara a cara com ele, e poderia ser o terceiro. Se fosse o terceiro, fecha o caixão, acabou, LDU na semifinal. E não é o caso. 2-0, ainda há uma chance aí do São Paulo reverter isso em casa. É difícil, né? Vai ser muito indigesto conseguir fazer esse resultado, mas é possível, né? Um bom jogo em casa, estádio cheio, a torcida vai apoiar. É um São Paulo que vem muito bem, né? Tirando esses vacilos desse jogo específico. É um São Paulo que estava invicto há um tempão, então é um time que pode virar assim, é um time que tem talento para isso, tá? E aí, qual resultado você achou que foi o melhor? O pior a gente já sabe que foi o do São Paulo, não estou triste com isso. Acho que o do Palmeiras foi o melhor, na minha opinião, né? Afinal de contas ganhou do River fora de casa, mas o Flamengo também, acredito eu, que dos três, o Flamengo é que tem a situação ainda mais tranquila, porque o Estudiantes, pelo que eu vi ontem e outros jogos, eu estava no grupo do Botafogo, não é um time que oferece tanto perigo assim. O Palmeiras também, se não der mole, deve confirmar a classificação. Comentem aí o que você acha. Semana que vem tem mais. Vejam o vídeo do Clebinho falando sobre arbitragem. Muito obrigado e valeu!